Olá, eu sou a Carolina Braga, sou psicóloga e hoje eu vim falar com vocês pais que têm um filho que recebeu o diagnóstico de dislexia. O primeiro impacto no diagnóstico é um pouco assustador. Às vezes uma mistura de alívio, de saber o que está acontecendo e, por outro lado, uma preocupação muito grande do que vai acontecer. A gente acaba buscando na internet informações que às vezes são até conflitantes sobre o mesmo assunto. Então eu vim aqui trazer algumas informações básicas sobre a dislexia para poder nortear a sua busca por informações. Primeiro passo, dislexia significa a mesma coisa que um transtorno específico de aprendizagem de leitura. O que é isso, esse nome todo enrolado? Transtorno específico de aprendizagem significa que a criança consegue fazer todas as outras coisas, mas que ela tem uma dificuldade específica naquela área. Pode ser da leitura, que é a dislexia, da escrita, que é a disgrafia, ou da matemática, que é a descalculia. Mas hoje a gente vai falar mesmo da dislexia. É muito difícil um diagnóstico desse porque a própria criança sente, ou adolescente, que ele tem outras capacidades, mas que na escola parece que o negócio não flui, sabe? Não vai. Uma situação que eu vivi, que foi muito importante para minha prática, foi dar uma devolutiva, explicar para um adolescente que ele tinha dislexia, e ele sentia um alívio muito grande, porque ele sentia que era incapaz. Imagina, você fica 5 horas do seu dia num lugar que depende muito de leitura. E imagina que você não só conseguisse ler direito, por mais que você conseguisse lá dizer o nome das letras, você não compreende, ou não consegue juntar as palavras, ou tem uma leitura muito lenta. Então você tem que ficar 5 horas do seu dia fazendo uma coisa que é muito complicada para você. É óbvio que a longo prazo você vai acreditar que você não serve para nada. Por isso a importância do diagnóstico, não é para rotular a criança, mas é para dizer para ela, olha, esse pedaço do seu cérebro tá tudo bem, você é inteligente. Mas esse que vão te ajudar na tradução da letra, da leitura, não estão conversando muito bem. Então a gente precisa treinar essa habilidade. O critério diagnóstico, isso significa o quê? Para a pessoa ter dislexia, ela tem que ter uma inteligência preservada. Ele tem que ser muito inteligente ou ter uma inteligência na média. Senão não seria um transtorno específico, de uma dificuldade, única. Seria um transtorno de todas as dificuldades. Então ele tem inteligência normal, mas a hora que vai ler, parece que não consegue usar aquela inteligência. Tem 3 áreas do cérebro que, através de ressonâncias magnéticas e coisas desse tipo, a gente consegue identificar que estão relacionadas à leitura. A tradução da letra num som, a nossa própria parte motora de falar, fazer o barulho do A, do B, e assim vai, e a interpretação visual. A gente sabe que na dislexia essa comunicação não ocorre de uma forma boa, não está funcionando muito bem. E por isso atrapalha a leitura e não outras coisas. Como a nossa sociedade, a escola, o nosso dia a dia depende praticamente só da leitura, tudo está escrito. O professor fala e mostra no livro. Então essas crianças e adolescentes sentem que não conseguem fazer as coisas. Por isso, se você tem um filho ou alguma pessoa que você conhece que recebeu esse diagnóstico, o primeiro passo é entender que tem coisas que ele vai muito bem e tem coisas que vão ser muito difíceis. E isso não é manha, não é preguiça, é simplesmente uma dificuldade. Eu dou um exemplo, talvez a gente já tenha falado disso, mas que eu acho fantástico. Quando você está num lugar que você está assistindo uma palestra, alguém está falando alguma coisa, você não está entendendo nada, qual a primeira coisa que você faz? Eu olho para o lado e vejo se tem mais alguém que está sem entender o que está acontecendo. Se todo mundo estiver entendendo, menos eu, aí bate aquele desespero, Eu pego o celular, vou mexer, vou fazer outra coisa, vou lixar a unha, vou arrumar a bolsa. E se não der para ficar ali, eu levanto e saio. Pensa que as nossas crianças e adolescentes não podem fazer isso. Eles olham para o lado, veem todos os outros conseguindo executar a tarefa e olham e percebem que não conseguem. E eles não podem mexer na bolsa, mexer no celular e fazer outra coisa, ou levantar e sair da sala. Por isso, muitas vezes, eles acabam se desmotivando para ir para a escola, não querem participar das atividades ou realmente têm alguns comportamentos assim para conseguir sair da sala. Pense nisso, é difícil para eles estarem na escola. Não é só falta de motivação, que ele não quer melhorar. Então, uma dica importante é, além de todos os tratamentos que a gente vai falar um pouquinho, coloque ele numa atividade que ele consiga ir bem. Normalmente, isso quer dizer que não são todos, tá? Cada criança é uma. Eles têm uma habilidade para artes, coisas desse tipo muito boa. E aí, se você coloca ele numa aula que tem a ver com isso, de arte, de desenho, de pintura, ou mesmo de dança, algo assim, de teatro, você consegue que ele sinta que pelo menos em algum lugar ele é capaz. Isso vai ajudar a autoestima,
para poder se sentir bem dentro da sala de aula, né? Entender que ele tem algumas capacidades e algumas dificuldades. Muitas pessoas me perguntam, eu tenho alguma culpa nisso, alguma responsabilidade? Foi alguma coisa que eu fiz que deixou meu filho com dislexia? Não. A dislexia é um transtorno do neurodesenvolvimento. Já veio com a criança, tem um caráter hereditário de passar para as gerações, mas não é algo que a gente possa prevenir ou fazer. O que a gente pode fazer é perceber as dificuldades o quanto antes e procurar ajuda o quanto antes, para essa dislexia poder ser tratada e atingir algo muito próximo das outras. Não tem algo como cura, né? Assim, olha, eu sou ex-disléxico, não existe isso. Mas existe sim muitas pessoas com dislexia que atingem completa com todas as áreas que elas querem na vida, né? Todos os objetivos que elas desejam. Mas é importante o tratamento adequado, é importante que a gente consiga o diagnóstico e trate cedo. Carol, descobri que eu tenho dislexia agora, sou adolescente, adulto. Primeiro, parabéns por ter conseguido superar todos esses desafios sem ajuda. E segundo, muitos dos recursos que a gente usa de tratamento é a compensação. Perceba qual é a sua dificuldade. Os pais falam pra mim que, nossa, isso é dislexia, eu tenho certeza que eu tenho também, quando eu vou falar do diagnóstico dos filhos. Então, é um adulto que conseguiu viver e sobreviver muito bem, mesmo com um diagnóstico desse tipo. Ah, então melhor é a gente não falar que tem dislexia? Não, é o contrário. A gente provavelmente teve algum sofrimento, deixou de fazer alguma coisa que gostaria, teve que se esforçar o dobro para conseguir atingir o mesmo resultado que outra pessoa. Então eu tenho certeza que não foi fácil. E hoje o nosso mundo está muito exigente, então a gente que deu conta sem receber um diagnóstico, talvez nessa geração não consiga, porque eles já estão, né, com uma quantidade de matéria muito grande, leitura muito grande o tempo todo. Então a gente precisa cuidar desse diagnóstico. Ok, entendi o que é dislexia, que meu filho é inteligente, mas ele tem dificuldades específicas, que eu preciso ajudar ele a fazer atividades extras que ele se sinta bem, mas que é algo a longo prazo, não vai ter uma cura imediata. O que fazer? Primeiro, procurar tratamento adequado e compreender que é um tratamento que vai durar bastante tempo, né? Às vezes a gente desanima, quer desistir, fala não tá melhorando, não tá aprendendo. A gente precisa ter muita paciência, né, e conseguir olhar que essa criança vai se desenvolver, mas que em relação à leitura o tempo vai ser diferente. Por isso a gente precisa desenvolver nela também os outros recursos, fazer algumas atividades orais, fazer outras atividades com ela para ela conseguir ver outras formas que ela consegue aprender que não seja só através da leitura. É uma criança ou adolescente que vai precisar de um acompanhamento muito próximo, de uma fonoaudióloga, de uma psicopedagoga, muitas vezes de uma terapia psicológica, tanto para lidar com os aspectos emocionais, a autoestima, quanto para entender mesmo o que é a dislexia, o que acontece com o cérebro, como é que a gente pode ajudar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer um pouquinho do que é esse transtorno. A gente vê cada vez mais diagnósticos desse tipo e a gente precisa saber como lidar. Não é o fim do mundo, né? Tem pessoas maravilhosas que conseguiram atingir resultados incríveis, mesmo com um diagnóstico de dislexia, mas a gente precisa entender que o tratamento é longo e que a gente não pode deixar em segundo plano, e que essas pessoas têm habilidades muitas vezes artísticas encantadoras. Eu já recomendei no outro vídeo, quem não viu assista o filme Como Estrelas na Terra, está disponível online, e é fantástico porque ele traz exatamente uma criança com esse diagnóstico e o quanto ele consegue se desenvolver a partir do momento que a gente entende a potencialidade dele. Espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado. Compartilhe com outras famílias, compartilhe com o coordenador da sua escola, para que ele também possa ajudar outras famílias que tenham um filho com esse diagnóstico. Espero você toda quarta-feira ao meio-dia. Tchau, tchau!